Olá! Hoje nós vamos falar sobre os répteis, os vertebrados, que ficaram independentes do ambiente aquático para a reprodução. Consequentemente, foram os primeiros vertebrados a conseguirem ocupar totalmente o ambiente terrestre, se reproduzindo e se desenvolvendo, criando uma fauna extremamente biodiversificada. Então vamos a uma apresentação sobre isso. Os répteis, então, eles foram os primeiros animais a ocuparem o ambiente terrestre e ficarem independentes do ambiente aquático. Lembrando que o primeiro vertebrado a ir para a Terra foram os anfíbios. Só que eles não conseguem se reproduzir fora da água. E essa foi a grande vantagem dos répteis. Conseguindo se reproduzir fora do ambiente aquático, eles puderam se reproduzir em terra e se espalharam por esse ambiente. Bom, então a história evolutiva desses animais é que os peixes originaram os anfíbios, que foram os primeiros vertebrados a irem para o ambiente terrestre, mas eles dependem da água para a reprodução. Já os répteis foram os primeiros a ficarem independentes desse ambiente para a reprodução. O que desenvolveu nesses animais? No processo evolutivo, foram selecionados, foram aparecendo estruturas novas, e quais que foram adaptadas para esse ambiente terrestre. Eles possuem pele seca, impermeável, sem glândulas e, consequentemente, sem respiração cutânea, e isso deixou esses animais mais impermeáveis ao ambiente terrestre e, com isso, menor perda de água. Eles possuem ovo com casca, o ovo amniótico. Esse ovo amniótico ele foi importantíssimo para que o embrião tivesse um ambiente específico para ele poder se desenvolver no ambiente terrestre, fora da água. Então, esse ovo vai simular todas as condições necessárias para que o embriãozinho, o feto, possam se desenvolver fora da água. E, para isso, surgiram anexos embrionários, como o âmnio, que é uma pele que reveste o embrião, que vai criar o líquido amniótico, que vai simular o ambiente aquático para o desenvolvimento desses animais. O alantoide, que é uma pele, também uma membrana, que sai do intestino primitivo desses animais, vai até a casca para fazer as trocas gasosas, tão importantes para o desenvolvimento desses indivíduos, também para acumular excreta, o ácido úrico, e no final da gestação retira cálcio da casca para montar os ossos desses animais e fragilizar a casca para facilitar o nascimento. Além do córeo, que é uma membrana que nas aves vai proteger o embrião e nos mamíferos formam as vilosidades coriônicas, que é um dos integrantes da placenta. Eles possuem fecundação interna. Agora, eles não precisam mais da água para unir os gametas. O macho já tem um órgão de cópula para fecundar a fêmea. Com isso, viabiliza a reprodução, porque eles vão poder produzir menor quantidade de gameta, porque o desperdício não acontece mais, como aconteceria na água, porque o encontro dos gametas era ao acaso, no ambiente aquático. E a excreção de ácido úrico também é muito importante para os répteis e depois continuado nas aves, para o desenvolvimento dentro do ovo, porque o ácido úrico ele é atóxico e não precisa de água para ser eliminado. Então, isso é um produto para ser excretado fundamental para quem se desenvolve dentro de um ovo. Então, os peixes deram origem aos anfíbios que surgiram pulmão, respiração cutânea e patas para caminhar na terra. Os anfíbios originaram os répteis com a sua pele grossa, com seu ovo com casca, com a fecundação interna. E lembrando dos anexos que nós acabamos de falar. Esses três animais, eles ainda não controlam a temperatura corporal. Então, a temperatura do corpo oscila, varia, de acordo com a temperatura ambiental.
Então, eles são chamados de heterotérmicos ou pecilotérmicos. São os animais que não controlam a temperatura do corpo. Qual a vantagem disso, de ser heterotérmico ou pecilotérmico? O animal não precisa de muito alimento para manter o corpo aquecido. E, como desvantagem, eles congelam em ambientes muito frios. Os répteis apresentam como estruturas sensoriais algumas coisas interessantes. Todo réptil que tiver a língua com duas pontas, que a gente chama de língua bífida, ele vai ter no céu da boca um local para botar essas duas pontas da língua. Então, esse local de identificação no céu da boca, sensorial no céu da boca, nós chamamos de órgão de Jacobson. O réptil que tem essas duas pontas, que são alguns lagartos e a maioria das cobras, elas passam a língua no ambiente com essas duas pontas e recolhe a língua e põe no órgão de Jacobson. Esse órgão de Jacobson consegue identificar a química obtida no alimento, no ar, no ar, e consegue identificar se o animal está mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, de acordo com a impregnação química nessas pontas. Então, ela é sensorial para caça, para identificar uma possível presa. Outro órgão sensorial muito interessante dos répteis é uma estrutura que ele tem na frente dos olhos, mas isso só em cobras peçonhentas. Isso não é a narina está aqui na ponta do focinho. Essa estrutura, que é a fosseta loreal, ela é apenas uma depressão, né, que lá dentro é cheio de células sensoriais com percepção de temperatura. Então, é um local de terminação onde o animal pode perceber calor emitido por animais homeotérmicos, que só são os aves e mamíferos. Aves e mamíferos geram calor, e esses animais podem perceber esse calor com a fosseta loreal. Então, é excelente para caça, busca de alimentos, principalmente pequenos roedores, aves, filhotes, neninhos. Os répteis, eles podem ser divididos em dois grupos quanto à circulação. Nós chamamos de répteis não crocodilianos. Quem são os não crocodilianos? Cobras, lagartos e tartarugas. Esses não crocodilianos têm um coração muito parecido com o dos anfíbios, com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Lembrem nos anfíbios, que nós falamos na aula passada, que o sangue do corpo chega no átrio direito, o sangue do pulmão chega no átrio esquerdo. Como ele só tem um ventrículo, sangue arterial e sangue venoso vão se misturar. O ventrículo único pulsa esse sangue, empurrando para o pulmão, empurrando para os tecidos. Os tecidos iriam receber sangue misturado. Só que nos anfíbios, eles têm uma respiração cutânea muito eficiente. Consequentemente, esse sangue que sai do coração passa pela pele deles, troca os gases, faz uma nova hematose, a principal respiração dos anfíbios, e esse sangue agora melhorado vai ser ofertado às células. Então, os anfíbios, a mistura de sangue não era problema, porque eles tinham a respiração cutânea. Réptil tem pele grossa, seca, não permite respiração cutânea. E o coração dos répteis não crocodilianos também é tricavitário, um ventrículo só. Eles resolveram esse problema criando esse septo aqui.
que é uma membrana no meio do ventrículo, que nós chamamos de septo de Sabatier. Esse septo de Sabatier, quando o sangue chega no coração desses animais, ele não se mistura totalmente. O sangue arterial fica separado do sangue venoso. Aí, quando ele pulsa esse ventrículo único, ele manda mais sangue venoso para o pulmão, mais sangue arterial para os tecidos. Ocorre mistura? Ocorre, mas não é total. E eles estão adaptados para essa mistura. Então, nós classificamos essa circulação como fechada, que tem capilar, né? Dupla, porque passa sangue venoso e arterial, e incompleta, porque tem mistura de sangue. Já os répteis crocodilianos, eles já têm um coração com 4 cavidades, igual a nossa. 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, dentro do coração não tem mistura de sangue. Só que esses animais ainda possuem uma pequena abertura entre a artéria pulmonar e a artéria aorta, que nós chamamos de forame de Pannisa. Esse forame de Pannisa é um esfíncter, é uma válvula que se abre toda vez que o animal exercita. Então, se um crocodilo, um jacaré, que são os crocodilianos, crocodilos e jacarés, se eles se exercitam, nadam, mergulham, correm, essa válvula se abre e aí mistura sangue. Então, característica desses animais, o forame de Pannisa. Então, nós classificamos essa circulação como circulação fechada, dupla, como continua tendo mistura, incompleta. A respiração dos répteis, ela tem que ser exclusivamente pulmonar, porque a respiração cutânea não existe por causa da pele grossa. Então, eles têm pulmão muito mais eficiente do que dos anfíbios. Esse pulmão, ele vai ser um pulmão todo ramificado, que nós chamamos de pulmão parenquimatoso. Esse pulmão parenquimatoso, cheio de grandes dobras internas, ele é um pulmão um pouco duro ainda, não é tão flexível como o nosso, mas ele já é eficiente para esses animais. Já permite uma perfeita hematose. Esses répteis, nós classificamos ele de acordo com a característica do animal. Observe aqui. Todos os répteis que não têm patas, nós chamamos de ofídeos, que são as cobras. Então, por isso que tem o soro antiofídico, né, contra o veneno de cobra. Então, os ofídeos são as cobras. Todo animal que tiver casco, nós classificamos como quelônios. Aí nós separamos cágados, tartarugas e jabutis. As tartarugas são aquelas aquáticas que têm nadadeira. Os jabutis são terrestres. É aquele do casco alto, que tem patinhas, parece até pata de elefante, para andar na terra. E tem um que não é nem uma tartaruga, nem um jabuti, que é o cágado. O jabuti tem casco baixo, tem cabeça um pouco mais alongada e as patas têm membranas entre os dedos para nadar e tem unhas para caminhar. Então, ele fica em alagados, brejos, né? São animais desse tipo de ambiente. Os lacertílios são os lagartos. São os animais que já têm patas e têm escamas no corpo. Esses são os lacertílios, lagartos. E os crocodilia são os répteis que têm placas córneas no corpo, formando um couro, né? Onde estão os jacarés e os crocodilos.
Bem, aqui agora para a gente brincar um pouco com os répteis. Observem aqui. Numa sala escura foram colocados 3 animais, uma cobra peçonhenta, um rato e um sapo. As condições ambientais foram mantidas estáveis e constantes. Observe a figura abaixo. Estão aqui o quarto escuro e os 3 animais ali dentro. Responda às questões abaixo. Qual a melhor relação predador-presa e justifique? Bom, a melhor relação predador-presa é a cobra e o rato. Por quê? Porque a cobra ela pode sentir o cheiro dos dois usando o órgão de Jacobson, aquele da língua e botar no céu da boca. Mas só o rato emite calor, é homeotérmico. Então ela pode juntar essas 2 características e localizar o rato com maior eficiência. Então, essa é a resposta. Melhor relação predador-presa é a cobra com o rato, porque a cobra pode identificar o rato de uma forma mais eficiente, usando o órgão de Jacobson e a fosseta loreal. Se as condições ambientais forem modificadas, diminuindo a temperatura da sala para 10 graus Celsius, o que vai acontecer com a temperatura corporal de cada animal? Agora a sala está com 10 graus. Sapo e cobra vão ficar com a temperatura corporal próxima do ambiente, porque eles são heterotérmicos. O rato vai manter a temperatura corporal constante, porque é um animal homeotérmico. Opa. Se esse experimento com baixa temperatura for continuado, qual animal vai precisar de maior quantidade de alimento? Justifique. O rato, porque ele vai ter que ficar botando lenha na fogueira para manter o corpo aquecido. Então, o rato, por quê? O gasto energético para manter o corpo aquecido deverá ser recompensado pelo alimento que ele deve adquirir. Outro exercício. Uma coisa que eu não falei lá no texto, mas é interessante, vai ser falado aqui, né? Nos crocodilos, em algumas tartarugas e lagartos, o sexo do filhote é determinado pela temperatura ambiental durante o desenvolvimento do embrião. Uma variação de 2 a 4 graus Celsius pode determinar se o embrião será macho ou fêmea. Em algumas tartarugas, por exemplo, os ovos incubados entre 26 e 28 graus Celsius na areia determina a diferenciação de um organismo macho. E os ovos com temperaturas acima de 30 graus Celsius originam fêmeas. Estudos climáticos feitos durante 20 anos em uma base de pesquisa sobre répteis permitiu estabelecer um parâmetro estimativo para os próximos 20 anos. Os dados foram plotados nos gráficos abaixo. Então, aqui, últimos 20 anos, próximos 20 anos. Isso aqui são dados reais, isso aqui são dados estimativos. Considerando os dados obtidos na pesquisa e as projeções futuras, responda as questões abaixo. Considerando as tartarugas, classifique-as quanto aos filo, classe e ordem. Bom, não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas a tartarugas pertence ao filo cordado, à classe dos répteis e à ordem Chelonia, de cascos. Ainda considerando as tartarugas, classifique-as explicando o seu sistema circulatório. Então, as tartarugas são répteis não crocodilianos com coração tricavitário, com circulação
fechada, dupla e incompleta. Nos dados reais, qual período, primeira década ou segunda, será produzido o maior número de fêmeas? Então, aqui, dados reais são esse quadro aqui. Olha a primeira década, foi 1995 até 2005 aqui. Até aqui, tudo abaixo de 30 graus. Então, maior quantidade de macho. E na segunda década, fêmeas. Então, ele quer saber de fêmea na segunda década. Por quê? Porque a segunda década apresentou temperaturas acima de 30 graus Celsius. Analisando a estimativa dos próximos 20 anos, o que podemos definir evolutivamente para espécies de tartarugas que se reproduzem no local? Observem que há uma perspectiva de a temperatura ficar sempre acima de 30 graus. Consequentemente, só nascerão fêmeas. Essas não encontrarão macho com facilidade, se reproduzirão menos e com uma tendência à extinção da espécie. É isso aí, para falar que a tartaruga, muitas delas definem o sexo de acordo com a temperatura do ninho. Analise o gráfico abaixo, que demonstra a velocidade de 3 animais distintos. Com base na capacidade de aceleração dos órgãos quanto ao tipo de sistema circulatório, cite um animal que represente o animal 1, que represente o 2 e que represente o 3, justificando a sua citação. Então, vamos ver, o animal 1 é o preto. Então, o animal 1 está aqui, vinha com a velocidade constante, acelerou, estabilizou, acelerou. Então, ele pôde manter a aceleração alta. Então, esse animal aqui é um animal que tem sistema circulatório fechado. Então, por que eu falei isso? Porque ele pode acelerar a circulação e ofertar oxigênio com maior eficiência para a musculatura. Animal 2 é o vermelho. Constante, ó. Não conseguiu acelerar. E a velocidade ficou sempre a mesma. Aqui foi passando, né? E a velocidade sempre a mesma. Então, aqui é um animal que não consegue acelerar. É um animal, por exemplo, um caramujo, porque tem o sistema circulatório aberto. Esses animais não conseguem realizar um deslocamento rápido, devido ao sistema circulatório aberto. Verde é o 3. Veio aqui, acelerou, caiu. Isso aqui pode ser uma aranha ou um crustáceo. Por quê? Porque esses animais têm sistema circulatório aberto e acumulam oxigênio na musculatura. Então, se for necessário ele acelerar, ele tem reserva. Aí ele acelera, até que a reserva acaba e ele não consegue ficar rápido. Bom, moçada, sobre réptil era isso para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro. Até mais.